Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Nós estamos numa sequência de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos e hoje, com a graça de Deus, agora pela manhã, nós estaremos meditando no capítulo 1, versículo 29 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 34. E a nossa oração é que o Senhor, de fato, nos edifique nesta manhã, fale ao nosso coração a partir da exposição da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Quem está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia. Você que está com a sua família reunida, faça desse momento um momento devocional, um momento de comunhão com Deus, um momento de aprendizado da palavra do Senhor. Não fique disperso. Reserve esse momento para adorar o Senhor e aprender mais da sua palavra. Diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome e nós queremos, nesta manhã, declarar as Tuas maravilhas. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus irmãos, à guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos para que a gente possa entender esse texto. Primeiro, que Marcos, ele vem nos dando aqui um relato de um dia na vida de Jesus, um dia do ministério de Jesus. Esse dia inicia-se com a ida dele à sinagoga. Ele vai à sinagoga logo cedo. Chegando ali, ele ministra a palavra. Ali também ele expulsa demônios. E depois Marcos vai colocar para nós, aqui no relato que nós acabamos de ler, Jesus, já por volta do meio-dia, vindo da sinagoga, vai para a casa de Simão, almoçar na casa dele. Em seguida, à tarde, no período da tarde, Jesus vai, mais uma vez, curar enfermos, expelir demônios. Jesus vai exercer um ministério tremendo. E quando a gente chega no versículo 35, que será o texto da nossa meditação à noite, nós vemos que, alta madrugada já, tendo se levantado alta madrugada, foi Jesus para um lugar deserto e ali orava. Então, nessa parte aqui do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, Marcos está mostrando para nós um dia no ministério de Jesus. Um dia, sim, cansativo, um dia de muitas atividades, um dia de pregação, de muitas curas, exorcismo, um dia de oração também.
na presença do Senhor. Então, Marcos está mostrando aqui desde o sábado de manhã cedinho até o domingo de madrugada, como foram as atividades do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de destacar ainda, para a gente entender esse texto, é que Marcos está elencando aqui essas histórias, não pura e simplesmente por uma curiosidade biográfica. É claro que Marcos está contando para nós a história de Jesus, mas Marcos está contando para nós a história de Jesus com um fundamento teológico. Essa narrativa é teológica. E o que é que Marcos está defendendo aqui no primeiro capítulo, que eu tenho dito aqui em todas as mensagens? Marcos está defendendo que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é aquele que cumpre as profecias veterotestamentárias, ele é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. E aí ele mostrou aqui a autoridade de Jesus para ensinar. Ele mostrou aqui, na nossa mensagem anterior, nós vimos a autoridade de Jesus para expelir demônios. E ele vai mostrar agora e provar a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre essas mazelas que vêm sobre a vida dos seres humanos. Então ele está provando que Jesus tem toda a autoridade e todo o poder sobre seres espirituais. Jesus tem toda a autoridade para ensinar, ele ensinava com autoridade, não era como os escribas. E Jesus tem autoridade sobre as doenças. Ele vai curar a sogra de Pedro, ele vai curar muitos enfermos, ele vai exercer esse ministério terapêutico de cura. E depois Marcos vai mostrar a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre os ventos, o mar, sobre todas as coisas. Então, essa é outra coisa para a gente refletir. Mas ainda, em terceiro lugar, o texto que nós acabamos de ler é um texto simples, um texto muito simples. Talvez de todos os relatos do Evangelho, nós estamos diante de uma cura, de um milagre, diríamos nós, muito pequeno, muito simples, singelo. E a pergunta é, por que Marcos achou por bem registrar a cura da sogra de Pedro, curar ela de uma febre? Não é algo muito pequeno? Talvez a gente olhe assim e diga que é irrelevante. Os estudiosos, quando pensam sobre isso, dizem o seguinte: provavelmente Marcos achou por bem colocar esse relato, primeiro, porque Marcos está escrevendo aqui, lembra que eu falei na primeira mensagem, as memórias de Pedro. Então, para mim e você que não somos família, para mim e você que não estava naquela casa, pode ser muito simples, mas para Pedro, que tinha a sua sogra dentro de casa, acamada, ardendo em febre, a expressão no texto original é pegando fogo mesmo. Então, para eles não é uma coisa simples. Para Pedro não foi algo tão simples. Então, Marcos, que está escrevendo as memórias de Pedro, ele lembrou que em algum momento Pedro, ministrando a palavra, pregando a palavra de Deus, ele fez referência a esse milagre do Senhor Jesus na sua casa. Segunda coisa que os estudiosos dizem é que Marcos está escrevendo isso aqui para fazer um contraste para nós, para chamar a nossa atenção, que Jesus é aquele que cura e que se preocupa com as pessoas, não só no ambiente da igreja, do templo ou da sinagoga, mas até mesmo no ambiente do lar. Jesus é aquele que cura em público, diante dos holofotes, diante das multidões, mas também é aquele que age e que cura e que exerce o seu ministério no ambiente do lar, numa casa entre quatro paredes com poucas pessoas. Isso aqui serve de lição para mim e você. Tem muito pastor, muito pregador, que ele só gosta de pregar se for na igreja ou para multidões. Mas chama ele para pregar no ambiente de uma casa.
Chama ele para pregar numa reunião doméstica, num culto doméstico, para 3, 4 pessoas. Ele vai dizer: não, eu sou alguém que hoje eu só prego para multidões. Jesus exercia um ministério público diante das multidões. Ele acabou de fazer um milagre na sinagoga, de expulsar um demônio, de pregar a palavra, mas ele sai da sinagoga e vai para o ambiente de uma casa, e lá naquele ambiente do lar, Jesus cura uma mulher diante dos seus parentes, entre 4 paredes, mostrando que o Senhor não tem problema com essa ideia de estar pura e simplesmente diante das multidões. Ele não está impressionado com isso. Outros estudiosos dizem que provavelmente o que está acontecendo aqui, e eu vou citar essa teoria, embora eu não concorde com ela, mas eu vou citar porque de repente você escuta por aí, então, para que você não seja enganado ou até mesmo abrace uma teoria porque achou legal. Alguns estudiosos dizem que o que está acontecendo aqui, e é por isso que Marcos coloca para nós, é que nós devemos olhar esse relato por um viés psicológico. O que está acontecendo? Pedro é de Betsaida. Pedro não era de Cafarnaum. O que está fazendo Pedro em Cafarnaum? Então diz os estudiosos que quando Pedro se converteu, foi chamado por Jesus, lembra do chamado lá à beira do mar da Galileia? Quando Pedro larga a pescaria para seguir o Senhor Jesus, ele, junto com a sua família, com a sua esposa, vai morar na casa do sogro e da sogra. Então diz alguns estudiosos que aqui não necessariamente era a casa de Pedro, mas era a casa da sogra de Pedro, e que Pedro foi morar com ela, por uma circunstância de que ele agora não tinha mais a empresa de pesca, não estava mais exercendo a sua atividade. E aí, por uma questão psicológica, talvez isso deu confusão com a sogra. É uma coisa que não existe ainda hoje. Hoje ninguém tem problema com sogra, ninguém, pelo menos quem está aqui na igreja, quem está me assistindo, ninguém tem problema com sogro e sogra, tá certo? Então, provavelmente a sogra de Pedro reclamava porque ele havia deixado a pesca, havia deixado as redes, e quem sabe os seus netinhos estavam passando dificuldade, ou a sua filha estava passando dificuldade, e aí trouxe para morar dentro de casa para dar um suporte para a sua filha. E nesse íntere dessas disputas, dessas coisas, talvez essa mulher adoeceu, e aí Pedro está indo para casa com Jesus, e eles vão rogar a Jesus que Jesus cure aquela mulher, faça um milagre na vida daquela mulher. É claro que isso é um roteiro para um filme, né? O texto não deixa claro isso, o texto não defende essa ideia. Eu entendo que o que Marcos está colocando aqui é pura e simplesmente para chamar a nossa atenção para a autoridade de Jesus e para mostrar que de fato Jesus é aquele que tanto age na sinagoga ou diante das multidões, como age no ambiente privado, no ambiente do lar da nossa casa, tá certo? Então, com isso em mente, levando em consideração essa questão, esse fundamento, vamos olhar para o texto e a partir do texto extrair daqui lições para a nossa vida. O texto começa dizendo assim, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Terminou o culto na sinagoga. Era muito comum entre os judeus a refeição do Shabat, ou a refeição do sábado, no dia do Senhor, que acontecia por volta do meio-dia, era a refeição mais importante da semana. Ainda hoje é assim, né? No final de semana você não reúne sua família, todo mundo à mesa, porque durante a semana é trabalho, corre para aqui, corre para acolá, aquela coisa. Mas no final de semana, então, o judeu geralmente ia para a sinagoga, logo cedo, terminava o culto, a reunião ali na sinagoga, volta para casa, e é a refeição mais importante daquela semana e daquele dia. E diz o texto que Jesus estava ali com Simão, com André, com Tiago, João, na sinagoga.
eles participaram da devocional na sinagoga, e quando terminou aquele serviço litúrgico, diz que eles, saindo da sinagoga, eles foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Jesus, nesse período aqui, ele estava se hospedando na casa de Simão. Eu entendo, por isso que eu disse que aquela teoria não tem fundamento, que o texto está dizendo que a casa era de Simão e André. Agora, o que é interessante para nós aqui, meus irmãos, é que Jesus está indo para a casa de Simão e André, e diz o texto que a sogra de Simão achava-se acamada. Ou seja, a casa de Pedro era uma casa que estava abrigando o seu irmão e a sua sogra. Ou seja, mostrando que em alguns momentos isso é possível acontecer. É possível que em determinado momento da nossa vida nós venhamos a ser abrigado pela nossa família. Pedro está aqui dando guarida, se a casa é sua, e o texto está deixando isso claro para nós, não só para André, mas para sua sogra. Não sabemos quais são as circunstâncias, o que estava acontecendo, por que Pedro está abrigando a sua sogra, mas o fato é que não só o seu irmão como a sua sogra morava com ele, todos na mesma casa. É claro que isso aqui não é a regra não é essa. A regra, como dizem os nossos pais do interior, a regra é: quem casa, quer casa. Casou, meu filho, cai fora. Mas há momentos na nossa vida em que a gente precisa sim um do outro. A gente precisa sim do sogro, da sogra, do genro. A gente precisa. E é preciso deixar o orgulho de lado. Irmãos, por que eu estou destacando isso aqui? Eu tenho acompanhado alguns casais, inclusive na nossa igreja, que tem muito problema com sogro e sogra. Como eu disse, isso é muito comum. E os problemas são a partir de dois viés. O primeiro, a interferência exacerbada do sogro e da sogra na vida do novo casal. Sabe aquele sogrão que ele quer determinar tudo? Sabe aquela sogra que chega na sua casa e ela quer dizer onde é que tem que botar os móveis, como é que tem que ser a comida, como é que você arruma a casa, como é que você engoma a roupa do marido? Sabe aquela sogra que é a dominadora? É a dominadora. Talvez você está me assistindo aí, minha irmã, e você diz assim: ah, pastor, o senhor hoje está descrevendo a minha vida, porque você precisa conhecer minha sogra. Sabe qual é o problema de sogra, irmão? É porque, veja bem, são duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem. Duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem é uma briga grande, não é não? Por isso que sua sogra lhe dá tanto trabalho. Por isso que ela fica querendo saber como é que você faz a comidinha do filho dela, como é que você engoma a roupa do filho dela, como é que você está cuidando do filho dela. É um neném danado. Então essa interferência prejudica o casal, prejudica o lar. Vai destruir o casamento se não tiver cuidado. Então, muitas vezes o sogro e a sogra ajudam o novo casal, mas não só ajuda, quer interferir, quer mandar, quer determinar. E geralmente o conselho que eu dou é o seguinte: olha, chegue para o seu sogro e a sua sogra, seja o homem ou a mulher, e diga assim: olha, se vocês quiserem nos ajudar, fica à vontade. Agora, interferir na nossa vida, não. Se você quiser me dar um apartamento, me dê. Agora, a cor do apartamento, os móveis do apartamento, a maneira de arrumar o apartamento, eu e a minha esposa, ou eu e o meu marido, nós vamos fazer. Não vai ser você. Se você quiser investir na minha vida, invista. Agora, não interferir, manipular. A gente precisa ter cuidado, irmão. Eu acompanho casais da nossa igreja que já andaram à beira da separação por causa de interferência de sogro e sogra.
Mas qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é aquele casal novo, está começando a vida, achando que sabe de tudo e diz assim: não preciso do meu sogro e da minha sogra. Olhe, nós queremos cortar todos os laços. É um miserável ou uma miserável, não é não? Queremos cortar todos os laços, não queremos nenhum tipo de contato, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, não quer ajuda de nada. Ei, baixa a bola, deixe-se orgulhoso, porque você não sabe o amanhã, você não conhece o amanhã. Talvez você vai precisar sim do seu sogro e da sua sogra, talvez o seu sogro ou a sua sogra venha morar dentro da sua casa pelas circunstâncias da vida. Então, nós precisamos deixar de ser orgulhosos, presunçosos, achar que somos autossuficientes. Pedro morava com o irmão e com a sogra. Não é a regra, mas pode acontecer. Não é o ideal, mas pode acontecer. E as circunstâncias da vida muitas vezes nos levam a um momento como esse. Então diz o texto: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Terminou o culto. Sabe aquela turma que diz assim: vamos almoçar na casa do pastor? Vamos lá para o pastor. Aqui não foi isso. Não foi para a casa do pregador nem do líder da sinagoga. Chamaram Jesus, Pedro. Jesus se hospedava lá e o grupo que estava com Jesus disse: olha, hoje o almoço é lá na casa de Pedro. E aí chamaram o Senhor e eles foram diretamente para a casa de Simão e André. Chegando lá, diz o texto que a sogra de Simão achava-se acamada. O texto aqui de Marcos diz com febre. O texto de Mateus diz que ela estava ardendo em febre. E o texto do doutor Lucas, que era médico, que conhecia muito bem essa circunstância, Lucas diz que ela estava com a febre muito alta. Uma febre muito alta. Ontem eu até pensei em entrar em contato com o doutor Medeiros para tirar algumas dúvidas sobre a febre. Mas foi uma correria tão grande, Medeiros, que passou. Mas uma das coisas que eu aprendi, se eu tiver errado, me ajude aí, viu, Medeiros, por favor. Mas uma das coisas que eu aprendi é que febre não é doença. A febre em si não é doença. A febre é um antibiótico do corpo. A febre é uma reação do nosso organismo a uma infecção, seja viral ou seja bacteriana. Então, quando o nosso organismo tem uma infecção por esses dois caminhos, o corpo, que normalmente a sua temperatura é entre 36 e 37,5, é o normal do nosso corpo, então o nosso corpo ele vai reagir. Seja um vírus, seja uma bactéria, ele vai reagir, ou aumentando a temperatura, ou diminuindo muito a temperatura. E aí ele faz isso para combater aquela infecção, para combater aquela doença. Por isso que os médicos, os pediatras, e a gente tem muita criança aqui na igreja, até minha netinha está aqui, tem muitos pais novos, primeira viagem, marinheiro de primeira viagem, que o bebezinho está com febre, ou a criancinha está com febre, corre para o hospital. Porque hoje é assim, o casal, principalmente se tem plano de saúde, parece que é chique ir para o hospital, né? Eu lembro que quando eu pastoreava em outro bairro aqui da cidade, tinha uma irmã da nossa igreja que ela ia todos os dias para o posto de saúde. Eu nunca vi ela faltar um dia. Era consulta por cima de consulta. Eu dizia: meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue ir todos os dias para o médico? Então tem casal novo que a criança está com febre e aí corre para o médico. E o que os médicos dizem, principalmente os pediatras? Se a sua criança está com febre, está febril, mas ela está contente, ela está brincando, ela está exercendo as atividades, espere mais um pouco, não precisa ir para o hospital. Porque aquilo ali é o organismo reagindo, é o corpo reagindo. Aí você corre para o médico, e aí você pode induzir o médico a cometer um erro
no diagnóstico do seu filho. Então espere pelo menos um dia. É claro, se a criança está com febre e essa febre está aumentando e a criança está triste, não consegue exercer suas atividades, aí é preocupante. Mas ela está febril e ela está brincando, ela está correndo para lá e para cá. Espere pelo menos um dia para você procurar um médico. Então a febre é uma reação. E na época de Jesus, apesar de de ser algo muito comum esse problema da febre entre os judeus, havia uma questão em volta disso aqui. Pelo menos 3 tipos de febre são diagnosticadas na época de Jesus. Uma febre que eles chamavam a febre de Malta, a febre tifoide e a febre aqui provocada pelo mosquito que traz a malária, que era mais grave. E que geralmente quando a Bíblia utiliza essa ideia de febre alta ou ardendo em febre, está relacionada a essa questão da malária. Porque a região de Cafarnaum é uma região pantanosa. Então, geralmente as pessoas dessa região eram infectados pela malária e aí elas começavam a ter febre, calafrios, e se não cuidasse ela poderia morrer. Então, por isso que o milagre aqui não é uma coisa tão simples quanto parece. Lembra daquele servo do centurião, quando o centurião procura Jesus e diz que o servo dele está para morrer e tal, e que o Senhor vem na casa dele, e aí Jesus diz, pode ir que o teu servo já está curado. Quando ele está chegando perto de casa, os seus empregados vêm e dizem, olha, o servo está curado. E ele diz, quando foi que ele ficou curado? Diz, foi ontem a tal hora, a febre o deixou. Aquele cara estava à beira da morte por causa de uma febre muito alta, talvez uma malária. Então a sogra de Pedro, olha como é que o texto diz, a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, como diz Mateus, ardendo em febre, como diz o doutor Lucas, com uma febre muito alta. Então não era uma coisa tão simples, ela não estava febril, pura e simplesmente, ela estava com algo muito grave no seu corpo, acamada com febre. E aí diz o texto que a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Se você comparar os evangelhos sinóticos, Jesus teve essa informação talvez antes de chegar na casa. Talvez esse almoço aqui, essa ida de Jesus para a casa de Pedro, foi exatamente provocada por essa circunstância. Porque não só contaram para Jesus a respeito do estado daquela mulher, mas diz os evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, que eles rogaram a Jesus para que Jesus curasse aquela mulher, fizesse algo na vida daquela mulher. O que é que nós podemos aprender daqui, meus irmãos? Para a gente não perder aqui as aplicações do texto. Primeiro, Pedro era casado. Então, se Pedro era casado, e de acordo com os católicos romanos, Pedro foi o primeiro papa, então os papas e os padres deveriam casar, imitar o primeiro papa. Pedro nunca foi papa, a gente sabe disso, mas já que eles defendem que Pedro foi papa, eles deveriam imitar Pedro, casar assim como Pedro. Segunda coisa, nós vemos aqui o cuidado que esses irmãos estavam tendo para com aquela mulher, rogando por ela. Por que isso aqui deve chamar a nossa atenção, meus irmãos? Porque a cultura daquela época não valorizava a mulher. É uma mulher idosa, doente, acamada, e que o natural seria descartar. Não é assim nos nossos dias? O que acontece nos nossos dias com os idosos? Você quer ver o que acontece nos nossos dias? Faça uma visitinha aqui ao LAI para você ver. O
que os filhos fazem? Filhos, não estou falando de gente do mundo lá fora não. Filhos muitas vezes de crente. Pega os seus pais, idosos, doentes e joga em um abrigo. Às vezes é até melhor, porque está sendo maltratado no ambiente da família, no seio da família, e pelo menos no abrigo ele vai ser cuidado. Mas se hoje, na nossa cultura, as pessoas são descartadas pelos seus próprios parentes, imagine naquela época uma mulher idosa, doente, talvez com uma malária grave, acamada. Por que rogar por ela? Por que investir na vida dela? Isso mostra para nós, meus irmãos, que nós devemos interceder uns pelos outros. Nós devemos clamar a Jesus uns pelos outros. Nós devemos olhar para as pessoas e amá-las, valorizá-las, reconhecer a sua importância, o seu valor. A sogra de Pedro tinha importância sim para ele. Alguns dizem, como piada, que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. É uns exegetas tremendo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Pedro valorizava a sua sogra. Tiago, André, aqueles irmãos, eles rogaram por ela, intercederam ao Senhor Jesus pela vida dela. Senhor, olha, minha sogra está ardendo em febre, está acamada, está doente. Senhor, faz alguma coisa por ela. Senhor, cura, restaura a vida dela. Veja como é que está o estado dela, Senhor. Intercederam por aquela mulher. Você tem intercedido por alguém? Você se importa com as pessoas? Você valoriza as pessoas? Irmãos, eu tenho contato assim, não só com o LAI, mas também com o Abrigo dos Velhos da minha cidade, porque eu tenho amigos que trabalham lá. E a gente escuta relatos assim, terríveis. Por exemplo, lá na minha cidade tem uma senhora que foi colocada no Abrigo dos Velhos, uma das grandes empresárias do nosso estado. Sabe o que os filhos fizeram para não ter trabalho com ela? Herdaram toda a herança, levaram, deixaram ela lá no abrigo e disseram assim: nós vamos ali e a gente volta daqui a pouco para lhe buscar. E ela fica esperando até hoje. A cuidadora dela diz que muitas vezes ela chora. Final de semana ela troca de roupa e diz assim: não, meu filho vem me buscar. Meu filho vai vir me pegar para levar para o shopping. Nunca foram lá, nunca. Aqui no LAI, tem filho que passa 2, 3 anos sem vir ver os pais, ou familiares que não vêm ver a sua família. Teve um caso de uma senhora que faleceu, e ligaram para o filho dela, um grande empresário aqui de Natal, e aí ele disse assim: pode enterrar por aí mesmo, a gente não vai aí não. É assim que o ser humano é tratado. Jesus está indo para a casa de Simão, e quando ele está indo para lá, rogaram por essa senhora que está acamada, doente, que está no estado em que o mais natural seria descartá-la. Mas eles não descartaram. Eles rogaram ao Senhor por aquela mulher. E diz o texto que então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Se você ler o relato de Lucas, que é mais detalhado, e Lucas era médico, lembre-se disso, Lucas era médico. Como é que um médico atende o seu paciente? Aqui o doutor Medeiros sabe muito bem. Como é que um médico atende o seu paciente? Geralmente ele se inclina para cuidar do paciente. Só Lucas dá esse detalhe. Lucas diz que Jesus, antes de tomar essa mulher pela mão, ele inclinou-se sobre ela e tomou essa mulher pela mão.
Jesus chega ali naquele leito e olha aquela mulher enferma, ardendo em febre, pegando fogo, com calafrios, sofrendo à beira da morte, e ele inclina-se como um médico amado, como alguém que vem trazer cura, que vem trazer consolo e conforto para aquela vida. E ele toma pela mão. Dizem alguns estudiosos que talvez Lucas colocou isso, porque já naquela época de Lucas, os médicos eram daquele tipo de médico. Sabe aquele médico que você vai... Eu ia dizer no serviço público, mas não é só no serviço público não. Quem tem plano de saúde, muitas vezes passa por isso. Você já entrou na sala do médico, e aí o médico, de cabeça baixa, ele nem olhou nos seus olhos, nem olhou para você, e ele assim, o que é que você tem? Ah, doutor, isso assim, toma. Não, doutor, mas eu queria explicar. Vai embora, vai embora. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, porque tem pessoas novas, visitantes. Quando eu era menorzinho, eu fui para o médico com minha mãe, e aí nós entramos na sala do médico, eu estava gripe, garganta, esses problemas todos. E aí eu fui para o médico com minha mãe, e o médico muito bruto lá de Currais Novos, está lá até hoje, eu não vou nem dizer o nome dele. Muito amigo de minha mãe, muito brincalhão, desses brutos. E aí, ele conversando com minha mãe, e eu do lado, e aí ele disse, o que tem um menino? Aí minha mãe disse, ele está com a garganta inflamada, não sei o que e tal. E ele veio, olhou assim para mim, aí se dirigiu para o camarada que estava do lado e disse assim, faça uma injeção assim, assim, assim. Na hora, eu olhei para ele e disse, doutor, não dá para o senhor passar um comprimido não, porque eu não tomo injeção não. Aí ele disse, olhou para o cara e disse, faça duas. Isso foi tão importante na minha vida que eu guardo até hoje, viu, irmão? E aí eu disse, doutor, desde pequeno também já era bruto. Eu disse, doutor, eu disse ao senhor que eu não tomo uma, quanto mais duas. Ele disse, faça três. Quando ele disse três, eu só fiz abrir a porta do consultório e pegue carreira. E ele disse, pega o doido. Eu fiz carreira do hospital para a casa de minha mãe, é muito distante, mas nesse trajeto, correndo e minha mãe atrás, eu fiquei bom da gripe, da febre, da garganta. Eu fiquei bom de tudo. E mãe dizendo assim, quando chegar eu vou dar uma lapada e não sei o quê. E você pode morrer que eu não levo mais para o hospital. Eu acho que a carreira, o medo da surra e a palavra do médico, Medeiros, foi assim. Até hoje, quando esse médico encontra minha mãe, eles são muito amigos, ele diz assim, cadê o doido que correu? Mas o médico, Jesus, é aquele que olha para o paciente, que se inclina sobre o paciente, que toca no paciente, que se importa com o ser humano. Com o ser humano. Ele não está ali por causa de um salário que ele recebe, ele não está ali numa posição mais alta do que o outro, ele está ali como alguém que fez um juramento para defender a vida e lutar pela vida. E é isso que Jesus está fazendo. Ele toma pela mão, ele toca. Você já passou por isso? De você estar no leito e o médico chegar a tocar em você, o quanto isso é importante? Porque tem médico que acha que você é leproso, né? Não tem coisa pior do que o cara chegar perto de você e achar que você é leproso. Mas aquele médico que chega, conversa com você, toca em você, está ali no leito. No leito. O texto diz que Jesus tomou essa mulher pela mão. Lucas diz que ele se inclinou sobre ela, mostrando amor, mostrando carinho, o cuidado do Senhor sobre aquela vida. Isso é algo que deve nortear o trabalho dos médicos cristãos, mas isso é algo que deve nortear toda a nossa vida. Quando você for ajudar alguém, de fato, envolva-se com aquela pessoa. Toque nela, não trate ela como um leproso, como alguém que deve ser excluído. Incline-se para ouvir aquela pessoa. Incline-se para ouvir. Aí diz o texto que tomou-a pela mão e a febre
a deixou. Lá no Evangelho de Mateus e também Lucas, diz que Jesus repreendeu a febre. Mandou a febre embora. E isso faz com que os estudiosos levantem a seguinte questão: que provavelmente a causa da doença dessa mulher e da febre alta no seu corpo era espiritual. Alguns querem dizer porque a palavra que é utilizada para Jesus repreendendo a febre, falando com a febre, é a mesma palavra que é utilizada para quando Jesus está expelindo demônios. E na cultura judaica, na cultura daquele povo lá, quando você tinha febre alta, ou você estava em pecado ou você estava endemoniado. Era na cosmovisão daquela época, quando alguém estava com febre muito alta, era porque ele estava com a influência de algum espírito. Ele estava sofrendo um castigo de Deus. Então, alguns estudiosos querem crer que a causa da doença dessa mulher era espiritual. Poderia ser que um espírito estava provocando essa doença. Eu não tenho como afirmar isso à luz do texto, mas o fato é que Jesus repreendeu a febre e mandou a febre embora, e a palavra era usada também para expelir demônios. Eu não tenho como dizer que toda doença é fruto da ação maligna ou de um demônio. Mas a Bíblia coloca que em alguns casos existiam surdos, mudos, cegos, pessoas aleijadas por causa da influência de demônios. Então nós temos que ter cuidado de não ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existem casos que a doença é pura e simplesmente biológica. A doença tem a ver pura e simplesmente com as questões naturais. Mas existem casos que as doenças têm a ver com influência, sim, maligna. E aí quando o Senhor manda o espírito embora, aquele demônio embora, a pessoa fica curada. Ela volta a sua saúde. Então, o texto diz que Jesus falou com a febre, repreendeu a febre, mandou embora aquela febre. E diz aqui o texto que ele, tomando ela pela mão, a febre a deixou, passando ela imediatamente. Essa é a ideia, a servi-los. Ou seja, a cura de Jesus foi total e imediata, porque na hora a mulher se levantou e já começou a mexer nas panelas, ajeitar o almoço para servir ao Senhor Jesus. Por que Marcos está colocando isso aqui? Porque na época de Marcos, na época do povo judeu, geralmente as curas, os exorcismos, aquilo que acontecia no contexto judaico, era cheio de muito misticismo. Então, por exemplo, eu estava pesquisando sobre isso, e geralmente quando alguém estava com uma febre muito alta ou com esse tipo de doença, existia todo um ritual mágico para curar aquela pessoa. Eu estava lendo um comentarista, ele dizendo que, por exemplo, pegava-se uma faca, enrolava-se com o cabelo da pessoa, e aí em determinadas horas lia uma passagem do Êxodo, depois de mais algumas horas lia outra passagem do Êxodo, e por aí vai, até no terceiro momento se declarava a cura. Então existia muito misticismo, muito ritual. E por que Marcos está chamando a atenção para isso aqui? Para a autoridade de Jesus, para a maneira de Jesus curar. Porque Jesus chega e simplesmente toca naquela mulher, repreende a febre, manda ela embora e a mulher fica curada. Para expulsar demônio naquele tempo era um ritual tremendo, cheio de coisas. Leia os livros apócrifos, por exemplo, leia o livro de Tobias. Tem um ritual lá no livro de Tobias que para expulsar um demônio, botava-se um peixe para assar, tirava as entranhas do peixe e com aquilo ali se expelia demônios. Jesus chegava e dizia: cala-te e sai desse homem. E o demônio batia em retirada. A palavra de Jesus tinha poder, tinha autoridade. Então quando Jesus tocou naquela mulher e repreendeu a febre foi embora. Não precisou de mais nada, de nenhum ritual, de nenhum misticismo, de nada que as religiões daquela época faziam.
É isso que o texto quer chamar a nossa atenção. E para cura imediata, total. Aqui não é milagre de Araque não, irmão. O texto começou dizendo que a mulher estava acamada, ardendo em febre. Essa mulher estava num estado difícil. Jesus chegou, se inclinou sobre ela, tocou nela, repreendeu a febre, mandou embora. Na mesma hora, a mulher foi completamente restaurada. Você sabe que não é assim que acontece, né, Medeiros? Você toma um remédio, você tem que se deitar um pouquinho, aí você vai se recuperando, ganhando forças. Você estava sem se alimentar, estava assim, aquilo outro. Leva um tempinho para você ser completamente restaurado. Aqui não. Aqui a restauração foi total, completa, imediata, a ponto da mulher se levantar e estar disposta para cozinhar, para lavar a louça, para cuidar da casa, para fazer as suas tarefas. É isso que o texto está querendo chamar a nossa atenção. Mas a outra coisa interessante é que diz que ela se levantou e passou a servi-los. O que é que isso traz para nós, meus irmãos? Não só a autoridade, o amor de Jesus, o poder de Jesus, mas quando nós somos alvo da intervenção de Deus, de um milagre de Deus, de uma bênção de Deus, o mais natural na nossa vida é nós nos levantarmos e querer servir ao Senhor. Imediatamente. O que eu posso fazer para agradar o meu Deus? Eis-me aqui. Aquela mulher, ela poderia dizer assim: pronto, agora eu estou curada, agora eu vou para o shopping de Cafarnaum e peça quentinha, né? Porque agora eu estou curada, eu vou lavar louça, eu vou fazer comida, Não, ela foi curada e imediatamente a consciência dela foi: eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que servir, e servir não só ao Senhor, servir aqueles que estavam com o Senhor, porque diz o texto, passou a servi-los aos seus irmãos. Cá entre nós, você é assim? Ou você é daquele que só quer ser servido? Ou você é daquele ou daquela que só quer as bênçãos de Deus? Só quer ser agraciado? Você quer cura, você quer prosperidade, você quer que o Senhor intervenha na sua vida, mas você não serve a ninguém. Você não estende a mão para ninguém. Você é daquele tipo de pessoa que vem para a igreja, senta no banco, participa, você quer uma pregação boa, um louvor bom, você quer que a igreja esteja limpa, que tudo esteja acontecendo, agora não conto com você para nada, você só quer ser servido. Aqui em Pirangi não tem isso não. E ainda tem uma galera que, além de agir dessa forma, ainda é daqueles que diz assim: olha, pastor, o louvor hoje não foi legal, a pregação, o senhor cometeu 50 erros de português que eu contei, os irmãos não trocaram a água do bebedouro, o estacionamento não está do jeito que eu quero, o irmão que ficou conferindo ali a temperatura errou. Meu amado irmão, se Deus fez alguma coisa na sua vida, se você é crente, se você é salvo em Cristo Jesus, sabe o que deve despertar no seu coração? Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? Eu quero te servir. Eu quero fazer diferença na vida da igreja, na vida das pessoas. Eu quero servir. Eu estou aqui para servir. Alguns anos atrás, nós ainda temos alguns minutinhos aqui, eu ouvi um testemunho de um camarada lá numa região de Minas Gerais. A irmã chegou para o pastor e disse: olha, pastor, meu esposo é extremamente orgulhoso. O cara parece que era até um médico da cidade, um dos médicos famosos da cidade. Disse: meu marido é extremamente orgulhoso e ele não gosta da igreja, não gosta do Senhor, e ele trata a igreja com desdém. Mas ele disse que no dia que o senhor quiser conversar com ele, assim no nível intelectual e tal, ele está disposto a conversar com o senhor. E o pastor botou aquele camarada debaixo do joelho. Disse: vamos orar por ele? Vamos clamar ao Senhor pela vida dele, minha irmã. Clamaram por aquele homem. Um dia aquele homem foi para a igreja, ouviu a palavra e foi tocado pelo Espírito Santo. Aí ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, Deus transformou minha vida, mas eu sou muito orgulhoso. O senhor não tem noção de como eu sou. Eu queria lhe pedir uma coisa. O pastor disse o quê? Ele disse:
Deus me salvou, Deus mudou a minha vida aqui nessa igreja. E eu queria pedir ao Senhor para, a partir de hoje, durante um tempo, eu quero lavar os banheiros da igreja, depois do culto. Eu vou vir lavar antes do culto, depois do culto. Eu quero passar o pano aqui, eu quero cuidar, eu quero fazer a zeladoria. O cara da prateleira de cima. E o pastor, sabiamente, disse: tranquilo, meu irmão, a tarefa é sua. Pode pegar o pano, a vassoura, o material de limpeza. Ele ia lá, antes do culto, lavava os banheiros. Depois do culto, os irmãos utilizaram, lavava os banheiros. Depois, ele começou a ficar na porta recebendo as pessoas. Hoje, esse é um dos líderes da igreja presbiteriana naquela região. Deus mudou aquela vida. Meu amado irmão, em nome de Jesus, se o Senhor fez um milagre na sua vida, uma das provas de que você é uma nova criatura é que você quer servir a Ele e àqueles que são dele, a sua igreja. Você tem que olhar assim e dizer: onde é que o Senhor me quer aqui? Qual é a tarefa que o Senhor tem para mim? Qual é a área? Você está vendo uma área aqui na igreja que está deficiente? Você está vendo uma área problemática aqui na igreja? Puxa, você está tendo a visão, você está enxergando e você sabe como ajudar? Vai lá, ajuda, se empenha, passa a servir, pode ser na cozinha. Tem uma família que acabou de chegar aqui na igreja há pouco tempo. E da Silva sabe de quem eu estou falando. No dia que eles vieram aqui conversar comigo, já estavam frequentando a igreja. No dia que eles vieram conversar comigo, aí olharam assim para aquela parte ali da cozinha. Aí a irmã disse assim: pastor, eu quero só lhe pedir uma coisa. Eu disse: o quê? Ela disse: eu quero que o senhor me deixe, quando tiver almoço, essas coisas, eu quero estar de dentro da cozinha, lavando o prato, cuidando das coisas, porque eu e meu marido, nós somos assim. Então a gente pode fazer isso. Digo: minha irmã, que bênção. Que bênção. Porque tem alguns que no dia do almoço come e deixa até o prato na mesa. Não tem coragem nem de levar o prato lá dentro para alguém lavar. Quanto mais lavar. Servi-lo. Ela teve prazer. Aquela mulher se levantou. Irmãos, tem trabalhos espirituais e tem trabalhos que são espirituais também, mas que aos olhos humanos não é tão espiritual assim, né? Fazer o almoço depois do culto. É claro, depois do culto aqui a gente precisa almoçar. Então tem que ter alguém fazendo o almoço, cuidando do almoço. Aquela mulher se levantou e servia aqui nesse momento, era o quê? O almoço, a refeição. Talvez ela foi para a cozinha ajudar a sua filha e começou a ajeitar ali, e vamos, e preparou todo aquele almoço. Caminhando para a conclusão, olha o que diz o texto. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Veja, o milagre da sinagoga, quando Jesus expeliu o demônio, e essa cura na casa de Pedro, chegou aos ouvidos da comunidade de Cafarnaum. E diz o texto que à tarde, ao cair do sol, os estudiosos colocam aqui que pode ser entre 3 e 6 da tarde, mas pelo contexto que tem aqui das pessoas levando os doentes, aqui já é por volta de 6 horas da tarde. As pessoas tomaram a porta da casa de Pedro, diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Se você ler o texto de Mateus e Lucas, você vai ver que esse dia de trabalho de Jesus aqui foi intenso. Ele começou o dia pregando e expulsando demônio. De meio-dia, na hora do almoço, ele teve que repreender a febre daquela mulher e aí esperar que aquela mulher preparasse o almoço junto com a filha dela. E aí, entre 3 e depois das 6 horas da noite, Jesus está ali curando, expelindo demônios. E o texto de Lucas diz que ele impôs as mãos sobre cada uma dessas pessoas.
Cada uma delas. Ou seja, se estava toda a cidade reunida à porta, é claro que há uma hipérbole aqui, não é que 100% da cidade estava. Alguns estudiosos dizem que a ideia aqui é que aquela multidão de enfermos que tinha na cidade afluiu para lá, foram levados para lá. Mas era muita gente, muita gente. E Jesus curou todas aquelas pessoas que estavam acometidas de várias enfermidades e expeliu os demônios. Mas com detalhe, tratando cada uma individualmente, impondo as mãos sobre cada uma delas. Mais uma vez, está mostrando o cuidado de Jesus e o amor de Jesus para com o ser humano. Ele não trata a massa. Para ele você não é um número. Para ele você é um indivíduo. Eu já vi no interior, não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi no interior um médico fazer assim. Está a sala de espera lá cheia de gente. E aí ele dizer, entra todo mundo. Você. E só receitando. Jesus não faz assim. Pode estar a fila que for, a multidão que for, Jesus tratava cada um individualmente, impondo as mãos sobre aquelas pessoas. E diz o texto que ele, curando toda sorte de enfermidades. Aqui, meus irmãos, a coisa complica, porque é todo tipo mesmo. A expressão que aparece no grego para toda sorte é poikilos, de onde vem policromático, ou seja, as cores mais variadas. A ideia aqui é que Jesus curou gente que estava enferma de todo tipo de doença que você imaginar. Talvez doenças que até hoje não foram descobertas ainda, mas Jesus, naquele dia, Jesus estava curando, Jesus estava trazendo saúde para aqueles povos e expelindo os demônios daquelas pessoas. Foi um dia, sim, de trabalho intenso. Jesus está sacrificando a hora do seu descanso. O que mais Jesus queria? O que é que você quer depois do almoço? Diga aí. O que é que você quer depois do almoço? Eu, pelo menos, tenho uma turma aqui que às vezes vai almoçar lá em casa. A gente termina de almoçar, eu digo assim, eu vou fazer uma oração por você ali no quarto. Fica à vontade aí, mas eu vou orar por você. Né, Júlio? Pode ficar à vontade aí, se quiser comer mais, coma, toma água, suco. A geladeira está aí, a garrafa de café. Eu vou ali para o meu quarto orar por você. E não incomode não, que senão eu faço uma oração imprecatória pela sua vida, porque eu vou dormir, eu vou descansar. Jesus aqui não teve tempo de descanso. Ele teve que atender essa multidão que estava à porta da casa de Pedro. Imagina aí uma multidão na sua porta. A casa de Pedro. Quando eu morava em frente à igreja, é uma bênção morar do lado da igreja ou em frente, né? Quando eu morava em frente à igreja, a congregação porta com porta. Antes de eu ser pastor, quando eu era jovenzinho na igreja, né? Eu fui educado na Assembleia de Deus, e geralmente na Assembleia de Deus no interior, as casas a casa pastoral é pegada com o templo. E aí eu achava aquilo belíssimo. Eu dizia, quando eu for pastor, eu quero a minha casa do lado da igreja, assim. Olha que coisa linda. Hoje, se eu pudesse, a minha casa era na outra cidade. Na outra cidade. Tem uns cananeus que terminam o culto assim, reverendo, nós vamos para lá. Para lá? Está por fora. Então, assim, é claro que a gente recebe com carinho e tal, mas principalmente uma turma que vai e traz bênção, né? Mas Jesus não teve descanso e ele está atendendo aquelas pessoas, curando, expelindo demônios, fazendo uma limpeza geral sobre aquela comunidade. Encerrando, meus irmãos, o texto diz que Jesus expulsou aqueles demônios, não permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui daria outra pregação, mas deixa eu destacar isso aqui para você. O que está acontecendo? Lembre que eu falei que Marcos está relatando a história de Jesus, os milagres, Jesus expelindo demônios, Jesus tendo autoridade no ensino. Ele tem um propósito teológico. Qual é o propósito?
Mostrar que Jesus é o Messias. Mostrar a autoridade de Jesus. Jesus não está fazendo essa limpeza geral por acaso. Ele está provando que ele tem autoridade sobre espíritos, sobre enfermidades, sobre tudo. Ele tem autoridade. E aí, quando ele está exercendo o ministério, invadindo o território de Satanás, curando enfermos, expelindo demônios, fazendo aquela limpeza geral, o que os demônios fazem? Aqui o texto de Marcos está resumido, mas o texto diz assim: não lhes permitindo que falassem. Por quê? Se você olhar lá em Mateus e Lucas, vai dizer que os demônios começaram a dizer assim: verdadeiramente esse aí é filho de Deus. E Jesus não permite que eles falem, porque eles sabiam quem ele era. A questão é, por que Jesus faz isso? Por que em alguns momentos Jesus curou as pessoas e disse assim: não diga a ninguém, vá simplesmente mostrar ao sacerdote. Aqui no Evangelho de Marcos, por pelo menos 4 vezes, Jesus manda os demônios se calar. Ele diz: não fale nada, cala-te. Sabe por quê? Por 3 razões, e nós oramos. Porque primeiro, provavelmente o que está acontecendo aqui é que esses demônios, quando eles começaram a dizer assim: ele é o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus, por causa de todas essas curas, esses milagres que estavam acontecendo, o que os demônios estavam fazendo não era aqui exaltando a Cristo, não. O que eles estavam fazendo era: nós vamos começar a proclamar que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, vamos começar a colocar no data show as obras dele, porque a perseguição sobre ele vai vir mais rápido. Vão matá-lo mais rápido. Provavelmente é isso. A outra coisa é que o testemunho desses demônios, Jesus não aceita. Jesus não aceita o testemunho dos demônios, porque é a palavra do diabo. Eles estão dizendo alguma mentira? Não, mas é Satanás. São os demônios falando. Por que eles estão dizendo isso? Eles sabiam quem era Jesus. Mas com certeza, quando o diabo usa a palavra de Deus, ou quando o diabo testemunha alguma coisa a respeito de Deus, o seu propósito é maligno, é nefasto. Ele não usa a palavra para edificar, para abençoar. E aí Jesus não vai permitir o testemunho dos demônios. Cale-se, saia deles. A outra coisa é que, de fato, o que Jesus estaria fazendo aqui? Jesus estaria impedindo que ele fosse reconhecido antes do tempo. Aqui é um dos temas do Evangelho de Marcos, chamado segredo messiânico. O segredo messiânico está sendo revelado paulatinamente, de acordo com a capacidade dos ouvintes, daquelas pessoas. Jesus está se revelando. É interessante quando você lê os evangelhos, que Jesus vai dando flashes da sua divindade, da sua autoridade. Ele cura, ele expulsa demônios, ele ordena aos ventos, ele ordena a natureza, e aí as pessoas vai caindo a ficha. Opa, ele não é um homem comum, ele é o Filho de Deus. E alguns só vai cair a ficha lá na hora da crucificação, outros só vai cair a ficha na ressurreição. Ou seja, o Senhor vai se revelando paulatinamente e de acordo com a capacidade de cada um. Mas o que os demônios estão fazendo? Querendo revelar antes do tempo, adiantar a hora, ou para Jesus ser morto, ou simplesmente eles estão adiantando aquilo que não deveria adiantar. E Jesus disse: cale-se, não permito que vocês falem, não preciso do testemunho de vocês, cale-se, cale-se. Eu aprendo aqui uma lição preciosa que eu aplico para a minha vida. A igreja não precisa de demônios, a igreja não precisa de serviço de incrédulo, a igreja não precisa estar dependendo dos servos de Satanás. A igreja precisa de Deus, da ação de Deus. Para a gente orar, meus irmãos, é esse Jesus que você adora, que você serve, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade sobre os seres espirituais, sobre as doenças, sobre o corpo humano. É esse Jesus que você adora. Segunda coisa, esse Jesus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade,
que ordena um demônio para sair, que ordena a febre para bater em retirada e ela vai, que ordena aos ventos e ao mar e eles lhe obedecem. Esse Jesus é aquele que você está disposto a servir? É aquele que, por exemplo, disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e você cumpre o chamado dele, você obedece a ele? É aquele que diz: sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito, e você obedece? Ou você é aquele servo de Cristo que não reconhece a autoridade dele sobre a sua vida? Você reconhece a autoridade dele sobre todas as coisas, mas sobre a sua vida ainda ele não é Senhor, ele não é autoridade, e ele precisa ser autoridade sobre a sua vida. Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Santo, e é aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Se Jesus não é ainda o Senhor da sua vida, ele também não é o seu Salvador. Ele precisa ser o seu Salvador e o seu Senhor. Ele precisa ter autoridade, poder e domínio sobre o seu corpo, sobre as suas decisões, sobre todas as áreas da sua vida. Se ele não tem, se existe alguma área da sua vida, algum departamento que o Senhor Jesus ainda não exerce essa autoridade, não é o Senhor, tem alguma coisa errada com você. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pedir ao Senhor que aplique a sua palavra no nosso coração e que essa palavra encontre guarida na nossa vida. Que essa palavra toque eu e você. Talvez você chegou aqui nessa manhã enfermo. Talvez você chegou aqui enfermo no corpo ou na alma. E o Senhor pode curar você, restaurar você, lhe dar uma nova chance, restaurar a sua vida. Mas quando o Senhor faz uma obra na nossa vida, é para que a gente o sirva, é para que a gente glorifique o seu nome. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, nós louvamos o teu nome pelo amor, pela compaixão, pelo poder, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor se preocupa com uma senhora. Como é bom saber que o Senhor se inclina sobre aqueles que estão no leito da dor. Como é bom saber que o Senhor tem todo o poder e autoridade sobre a febre ou sobre qualquer outra enfermidade, como disse a tua palavra. Como é bom saber que o Senhor expele demônios, que o Senhor tem autoridade sobre os seres espirituais. Como é bom saber que o Senhor é Senhor dos céus e da terra, que todo o poder te pertence. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor faça uma limpeza na nossa vida, que o Senhor nos cure, ó Deus, no corpo e na alma, que o Senhor tire de cada um de nós qualquer tipo de influência maligna, qualquer obra satânica, Senhor, que esteja vindo sobre nós ou sobre a nossa igreja. Se há alguém nos assistindo nesse momento, meu Pai, precisando de cura ou de libertação, que o Senhor realize, ó Deus, essa obra maravilhosa na vida deles, para a glória do teu nome, Senhor. Nós vimos aqui o ministério de cura e libertação do Senhor, e nós cremos que esse ministério ainda é necessário hoje, que o Senhor precisa fazer isso hoje, Senhor, na vida de centenas e de milhares de pessoas, e que o Senhor desperte em nós o amor para com essas pessoas necessitadas. Mas, Senhor, eu quero também te pedir que à medida que o Senhor for fazendo a obra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos acompanham, que o Senhor também vá tocando os nossos corações, para que nós venhamos te servir, Senhor, com alegria, com singeleza de coração, com gratidão na nossa alma, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda fará nas nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor. Nós viemos aqui para te render graças. Nós queremos te servir, Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com a nossa casa, Senhor, colocando à disposição do Senhor,
para que o teu nome seja glorificado a partir do nosso serviço. Desperta o teu povo, Senhor, nesta manhã. Desperta os teus filhos e as tuas filhas para servirem na tua obra, assim como a sogra de Pedro te serviu naquele dia, assim como aqueles irmãos te serviram no apostolado. Nós queremos te servir, Senhor. Abra os nossos olhos, nos mostra qual é o nosso dom, o nosso talento e a área que o Senhor quer nos usar para a glória do teu nome. É em Cristo Jesus que nós te oramos, te agradecendo por este culto e pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê um dia na tua presença e que logo mais à noite, mais uma vez, nós estejamos aqui para te adorar, para louvar o teu nome e para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra. É no nome do teu Filho amado que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém.